Hello, vamos lá, vamos continuar com a nossa conversa, nosso workshop e vamos começar ali vendo o que pode ser registrado como marca, né? Ah, há um regulamento sobre o registro de marca e nesse regulamento ele prevê alguns itens para que podem ser registrados como marca, o que pode ser registrado, o que pode ser adquirido a propriedade como registro de marca. É porque a gente, quando fala em registro de marca, nós falamos em aquisição de propriedade, né? Nós sabemos que existem muitas marcas aí no mercado que a marca por si só ela tem mais valor do que o prédio da empresa, os equipamentos da empresa, enfim, aquilo que pode ser até, digamos assim, tocado e vendido fisicamente, né? Então, quando você adquire a propriedade de uma marca, você adquire um patrimônio também para a sua empresa. O regulamento sobre o que pode, o que não pode, como é que vai funcionar o processo do registro de marca, né? Então, nesse momento aqui, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse regulamento para que também você possa entender. Então, no Brasil, a Lei 9279/96, Lei de Propriedade Intelectual, também conhecida como LPI, o item 122 fala que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis não compreendidos nas proibições legais. Então, vamos lá. O que são os sinais? Sinais desde um nome, um desenho, ou no conjunto, daí seria uma marca junto ali, o nome e o desenho, o nome é uma logomarca. Então, isso são os sinais distintivos. Aqui, ó. Quando, opa, quando esse termo fala assim, que pode ser registrado como marca. Os sinais, então, significa que tem que ser alguma coisa que você veja, né? Por isso que ele fala ali, visualmente perceptível, mas que tenha um diferencial. Quando o regulamento de registro de marca ele fala distintivo, ele fala que tem que ser diferente, tem que ter alguma diferenciação. A forma como, né, a grafia ali da palavra é descrita, ou a fonte que é utilizada ali para desenvolver aquela logomarca, né? Então isso tem que ser distintivo, isso tem que ser diferente daquilo que já existe, tá bem? Então por isso que ele fala ali, visualmente perceptível, distintivo, isso é, diferente do que já existe, diferente daquilo que é comum, né? Então, por exemplo, você pega ali o Word e você coloca na fonte, principalmente a fonte mais simples, né? Vamos colocar ali um Arial e você coloca Casa do Cachorro Quente, coloca uma cor ali, sei lá, vermelha, bota um fundo, eu acho que vermelho e laranja, vermelho e amarelo, que são as cores, né, para questões de fast food, né? Aí você coloca essas cores e quer registrar ali como marca. Não, ele não é distintivo. Aquela diferenciação ali não foi suficiente para distinguir de outras empresas, outras marcas que já existem, outras marcas que podem vir a existir, tá bom? Então, ó, não são são suscetíveis de registro, aquilo que você olha e consegue perceber de e que ele se diferencia daquilo que já existe ou do uso comum, né? Daquilo que a gente está acostumado, né? E aí não compreendido nas proibições legais. Nas proibições legais, nós vamos ter alguns termos que nós vamos discutir um pouquinho mais para frente. Então, mas nesse momento vamos nos ater ao quê? Olha, visualmente perceptível e é distinto, diferente daquilo que já existe, né? Então, nós vamos prosseguir aqui com, a princípio, três possibilidades que abrange, né, o restante, né, das possibilidades de registro como marca. Então, ó, um nome inventivo, um nome que foi inventado, né? Pode ser que é uma palavra inventada, ou um nome simplesmente uma palavra que já existia, e aí o seu titular pegou essa palavra e colocou ali a distintividade, lembra? Diferenciou essa palavra de outras que já existem ou que podem existir e colocou ou não uma logomarca ali. Então, o nome que foi inventado, uma palavra nova que nunca existiu ou uma palavra já existente,
com ou sem logomarca. Então, uma marca ela pode ser feito o registro com a logomarca, que ela vai se apresentar ali para o consumidor, ou ela pode ser registrada sem logomarca, apenas com o descritivo do nome. Isso, ambas as possibilidades podem ser realizadas, o registro, podem ser adquiridas como marca, tá bom? E aí, um segundo item aqui que nós vamos conversar é sobre o nome de família. Então, por exemplo, um sobrenome. Nome de família é um sobrenome. Esse nome de família, esse sobrenome, ele pode ser adquirido como propriedade? Lembra que a propriedade é aquilo que você certificou, você passou pelo trâmite, conseguiu o registro, e aí você tem a propriedade sobre aquele termo para aquela área de atividade, ok? Então, por exemplo, um nome de família também pode ser adquirido, além de um nome inventado, além do nome de algo que já existe ou possa vir a existir. Então, o nome de família também é possível de registro? Sim, ele é possível de registro para a área de atividade que a empresa vai atuar. Então, nós vamos pegar aqui alguns exemplos. Por exemplo, já de antemão, vou pedir perdão se a minha pronúncia não foi adequada ao termo, né, da palavra ali, palavras de língua estrangeira, mas o nosso objetivo aqui é exemplificar. Então, não se atentem ao meu a minha pronúncia, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, já começamos com, com um termo estrangeiro, Swarovski, pelo menos é assim que eu conheço. Swarovski é uma marca que remete, salvo engano, a pedras, a artigos de joalheria, né? Então, Swarovski é o sobrenome do fundador daquela empresa. E o que eles fizeram? Eles colocaram, eu acredito que seja aí a imagem de um cisne, né? Então, isso é uma marca com logomarca, e essa marca, mesmo sendo um nome de família, um sobrenome, ele foi adquirido por aquela empresa para a área de produtos de joalheria, de artigos do vestuário, né? Temos ali também a Souza Cruz, é um sobrenome até mais comum no Brasil, né? Mas também foi adquirido ali foi com uma logomarca, ele possui essa identidade visual. Quando eu falo identidade visual, é também junto com a logomarca, está em cima, seu nome está em cima, seu nome está embaixo, seu nome está após o desenho, tá? Então, Souza Cruz é um sobrenome comum até no Brasil, e ele foi adquirido como marca para essa empresa. Se uma outra empresa solicitar o pedido de registro de marca para esse termo, para um termo parecido com esse, ela não pode ser registrada, né? Mas veja que nesse caso aqui, nós estamos falando das marcas que já estão aprovadas, já foram adquiridas como marcas, e em nome de família, né? Sobrenome. E aí, seguindo ali, a Stradivarius também é um sobrenome, e ele é utilizado para instrumentos musicais, salvo engano, violino. São sobrenome de família, e foram adquiridos como marca para a empresa, né? Temos ali também a Lorenzetti. A Lorenzetti, salvo engano, é para... Não sei se abrange metais sanitários, mas pelo menos que eu conheço, né, como consumidora, é dos chuveiros. Então, Lorenzetti também é um sobrenome, um nome de família, e foi adquirido pela empresa para a área de metais sanitários, chuveiros e assim vai. Então, se outra empresa solicitar Lorenzetti, tirar o duplo T ali e no lugar do I substituir por E, ela vai poder? Não. Ou, por exemplo, Lorenzetti, tirar o Z e colocar o S, ela vai poder. Isso é suficientemente distintivo. Lembra ali que o termo da legislação fala sinais distintivos, aquilo que você olha e você consegue diferenciar. Então, a mudança ali, tirar o I do Lorenzetti e colocar um E, isso, ou o Z ali, enfim, ou ainda lorenzetano, né? As pessoas têm uma imaginação aí sem limite para elementos nominativos da marca. Se alguém, vamos pegar ali o lorenzetano, se algum dia alguém quiser registrar esse termo para metais sanitários e chuveiros, não é o mesmo nome, Lorenzetti ou lorenzetano.
mas ela não é suficiente distintivo, né? Então, ali, sinais distintivos. Visualmente, até pode ter as diferenças, ter uma outra fonte, uma outra cor, uma logomarca que esteja ali ligada, mas ele não, ele até poderia ter, mas quando a gente fala em sinais distintivos, ele não tem essa distintividade. Então é bem possível que o INPI não aprove, que é o meu posicionamento, tá? A minha opinião sobre o assunto, mas nós lembramos que o processo do registro de marca ele passa por um trâmite, né? Uma análise de um jogador. Então, o que eu menciono aqui com relação às minhas opiniões, aos meus entendimentos, é com base no regulamento do registro de marca e em decisões que já aconteceram em processos. Bom, então, vamos seguindo ali. E também nome próprios, nome comum, né, das pessoas. Também podem ser registrados como marca quando for sinal visualmente perceptível. Então você olha e você visualiza, você consegue ali diferenciar, distintivo, lembra? Distintivo, você diferencia dos outros já existentes. Então aqui nós temos a Magazine Luiza. Magazine é uma palavra comum, ela não é registrada com exclusividade. Por quê? Tem Magazine Torra Torra, Magazine da Alice, Magazine da Ana, existem inúmeros magazines, mas Luiza já foi adquirido por uma empresa. Então, Luiza é um nome próprio, um nome comum, e foi adquirido por uma empresa através do registro como marca, tá? Aí depois ali a gente segue com a Marisa. Marisa também é um nome próprio comum que foi adquirido para artigos do vestuário, né? Loja de vestuário. Até houve uma decisão no INPI, já faz algum tempo, está disponível no banco de dados para consulta, sobre uma empresa que buscou registrar o nome Maísa. Então, Marisa, Maísa, são nomes próprios diferentes. Mas em relação à semelhança, lembra? Não são, você percebe, são perceptíveis. Eu vou até subir aqui um pouquinho, ó. Sinais distintivos visualmente perceptíveis. Então, quem olha Marisa e olha Maísa, olha e consegue perceber. Mas eles são diferentes, distintivos? Eles não são. Pelo menos foi esse o entendimento do INPI. Então, o INPI já indeferiu uma marca requerida com o termo Maísa para artigos do vestuário em razão da anterioridade da Marisa. Tá? Então vamos lá, seguindo ali, temos também o bolinho Ana Maria. Né? Ana Maria também é um nome próprio, muito comum no Brasil e foi adquirido pela empresa para a área de bolos, né? Na área de massas alimentícias. Então, quando se trata de massas, né, para a área de atividade, lembra, a Magazine Luiza, ela é comércio de vários artigos. A Marisa, nós sabemos que ela é vestuário. Agora, a Ana Maria, nós sabemos que é alimentos, produtos embalados para o consumo humano. Então, massas alimentares, bolos, não sei se tem pães, tortas, mas enfim, são massas alimentares, né? A marca Ana Maria, ela se trata também de um nome comum, um nome próprio comum no português, na língua, né, no Brasil. Mas mesmo assim, ela foi concedida, ela foi adquirida como marca para essa área de atividade e o INPI concedeu esse registro. Então, outros pedidos de registro de marcas que não forem distintivos, você olha, você percebe, mas você não consegue diferenciar uma marca da outra, pode ser negado pelo INPI ou ter problemas por estar usando uma marca que se assemelha a uma marca que já está registrada, né? E aí depois a gente segue ali com o exemplo da Nadir Figueiredo. Nadir Figueiredo também é uma marca, salvo engano, eles têm também só o registro do termo Nadir, então uma palavra, um nome próprio, comum na língua brasileira, né, no português, e ele, salvo engano, faz referência ali a taças, copos, artigos de cozinha. Né? Então,
a palavra Nadir e também o termo no conjunto ali. Nadir Figueiredo é um nome e um sobrenome, foi adquirido como marca para essa empresa, para esse tipo de produto. A minha marca, ela é diferente do que já existe? Aí nós vamos saber na busca. É na busca que nós vamos identificar se ela é diferente de algo que já existe. Né? Mas ela é visualmente perceptível, então eu olho para aquilo que eu quero registrar, para aquela marca, logomarca, enfim, e eu consigo diferenciar ela do que já existe. Ok, agora na busca eu vou identificar se ela é distintiva, se ela é diferente daquilo que já existe, né? E aí, nesse ponto, nós podemos comentar sobre a questão de, por exemplo, é, um cheiro. Você olha, é visualmente perceptível? Não. Então, no Brasil, como marca, não é possível registrar cheiros. Agora, um som, né? Um plim-plim, né? Um sonzinho que você olha e percebe. Na verdade, você não olha, né? Você consegue perceber aquela existência, mas você não visualiza, não é visualmente perceptível. Então, quando não é visualmente perceptível, não tem como registrar como marca. Há outras formas de se proteger, alguns elementos, mas no Brasil tem que ser visualmente. Você tem que olhar, visualizar, perceber aquilo, entender aquilo como, né, um negócio diferente ou um negócio que já existe, mas você tem que perceber aquilo e ser distintivo. Distintivo é ser diferente daquilo que já existe.